E vamos lá para mais um episódio de Hábitos Essenciais. Como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Karen Lisboa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como melhorar meus hábitos de sono, como dormir que nem um anjinho, igual esse dog aí da imagem. Eu achei sensacional como ele estava tranquilo e aproveitando esse sono dele aí. Antes a gente conseguisse dormir assim, né? Vamos falar um pouquinho a respeito então do que a gente pode fazer para ter um sono reparador, um sono que a gente acorde no dia seguinte super bem, pá, durma gostoso igual esse doguinho. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, não perde aí as coisas que eu tô subindo. Quero trazer cada vez mais conteúdos que te ajudem no seu dia a dia. Maravilha! No episódio de hoje vamos trazer o que é possível de ser feito, o que a gente precisa se atentar para melhorar nossos hábitos de sono. Muito provável que o que você esteja querendo é acordar com aquela sensação de estar acordando bem, de estar acordando disposto e não estar acordando amarrotado, acordar com aquela cara de meu, quem sou eu, aonde estou, o que está acontecendo, o que é esse barulho? A gente acorda com despertador, né? Obviamente somos os únicos animais, entendendo que o ser humano é um animal biologicamente falando, somos os únicos animais que acordam com um negócio fazendo barulho na nossa orelha, que não seja um predador, né? Um negócio fazendo um alarme sonoro no nosso ouvido. Somos os únicos animais que despertam desta forma. Então, para a gente conseguir acordar bem, acordar se sentindo disposto, a quantidade de sono tem algumas coisas que a gente tem que olhar. A quantidade de sono vai ser uma variável, a qualidade do nosso sono, a frequência com que a gente dorme, isso tudo tem que ser visto. Primeira coisa, o horário de dormir, ele é essencial para conseguirmos acordar bem. Um adulto normalmente precisa de 7 a 8 horas de sono. É muito comum que a gente tenha um horário fixo para acordar por conta dos nossos compromissos, da nossa agenda, então as coisas começam talvez para uns mais cedo, outros mais tarde, mas o horário de acordar, muitas vezes ele está um pouco mais determinado. E é até bom que isso aconteça, inclusive se não existe um horário determinado de acordar, vale a pena que ele seja fixado. Determine um horário para startar o seu dia. E eu já vou falar um pouquinho mais dele. A partir do momento que você tem um horário determinado de acordar e preferencialmente que ele se repita todos os dias, que ele seja sempre o mesmo, que ele oscile pouco. Então, se tem dia que você acorda, por exemplo, 7 horas da manhã, que não tenha um outro dia que você acorda só às 10. Se você acorda às 7, tem um dia que você acorda às 6h30, outro 7h30, essa pequena oscilação o nosso corpo consegue levar numa boa. Quando há uma discrepância maior, é como se você ficasse provocando um jet lag no seu corpo. Sabe quando a gente vai viajar e a gente tem a sensação de que o nosso relógio biológico está desenquadrado com o relógio do lugar? A gente tem vontade de comer nas horas que não tem a ver com o horário que seria o normal de comida, a gente tem vontade de dormir em umas horas que não tem a ver. Isso fala muito a respeito do ciclo circadiano, fala muito a respeito do que a gente costuma fazer dentro de um dia que se repete num período de cerca de um dia e que nossos relógios internos, inclusive a gente tem genes que controlam essas coisas chamados genes clock, a gente tem vários lugares que tem genes clock, foi descoberto até genes clock hoje em dia nos músculos para vocês verem, que são genes que ficam modulando a periodicidade com que nosso corpo faz determinadas coisas. Então existe uma periodicidade para liberar determinados hormônios, para liberar determinados neurotransmissores, para induzir o nosso comportamento e nosso metabolismo para aquilo que está sendo necessário naquela hora do dia, naquele momento do dia. Por isso, gente, que não é uma boa a gente andar desenquadrado o nosso relógio biológico com o relógio biológico da demanda que está existindo na nossa vida. E é muito comum, se a gente não está organizando o nosso sono ele é super regido a ciclo circadiano, se a gente não está organizando o nosso sono, a gente está tendo um efeito, esparramando efeito aí para tudo quanto é lado quando se fala a respeito de ciclo circadiano.
Então, voltando, horário de acordar. Conseguiu definir o seu horário de acordar? Calcula aí mais ou menos umas 8 horas para trás, 7 horas e meia, 8 horas para trás, para você definir o seu horário de ir dormir. E para você conseguir chegar nesse horário de ir dormir com o sono induzido, você tem que ir indo para trás e conquistando isso no decorrer do dia. Olha que louco! Várias coisas que você vai fazendo com antecedência a esse horário determinado do seu horário de dormir, vai determinar a qualidade, principalmente a qualidade do teu sono. Acompanha minha linha de raciocínio de novo. Defino o meu horário de acordar. Faço um cálculo de mais ou menos 8 horas para trás desse horário de acordar. Então vamos dar um exemplo aqui. Preciso acordar às 7 horas da manhã. Calculei 8 horas para trás, deu 11 horas da noite. 11 horas da noite, eu preciso estar deitado na minha cama. Preciso estar deitado na minha cama, tranquila e calma. Para eu conseguir 8 horas da noite estar tranquila e calma, se muito provavelmente eu tenho um dia agitado, eu brinco que isso é frear uma Scania. Você tem que vir desacelerando. Não adianta você chegar às 10h45, tava numa pauleira, luz da casa toda acesa, mandando café, Red Bull, Coca-Cola para dentro, feito um doido. Já vou falar um pouquinho mais disso. Tava, sei lá, conversando, tava na rua batendo perna, acabou de fazer um treino louco de crossfit. Não adianta você chegar na sua casa às 10 horas da noite, achar que você vai tomar só um banho, pumba, e capotar. Precisa ir desacelerando um pouco mais do que isso. E o que vem a ser essa desaceleração? Acabei de citar algumas coisas. A iluminação é fundamental, então 1h30 antes desse horário, já baixar a luz, ter luz mais indiretas, menos luz acesas, as luzes que estiverem acesas, elas serem luzes mais fracas e preferencialmente amareladas, fugir aí das luzes brancas e azuis, principalmente luz de tela, tela de computador, tela de celular principalmente. E uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu sou assídua usuária, é que o Kindle não emana essa luz, não emite essa luz que interfere tanto no na nossa produção de melatonina, tá? Que é um neurotransmissor que vai nos induzir ao sono. Então, quanto mais eu abaixo a luz, mais eu libero melatonina. Quanto mais eu subo a luz, mais eu inibo a liberação de melatonina, tá? Tenha isso em mente. Então, começou a chegar 2 horas antes, 1h30, 2 horas antes do seu horário de estar deitado na cama, é hora de você fazer toda essa olhada na como que está a iluminação da tua casa. Então a gente chegou à conclusão que o horário de deitar era às 11, 9h30 da noite, 9, é isso? 9, 9h30 da noite já dá aquela abaixada nas luzes. Vamos voltar mais um pouco. Provável que você tenha jantado. Cuidado na hora dessa janta para não ser uma janta que seja pesada. Então, comidas que deem muito trabalho para serem digeridas, então definitivamente não é uma boa ideia comer uma feijoada e ir para sua noite de sono, porque vai interferir. O processo de sono, ele é um processo muito mais de reparação, de limpar o seu organismo, de colocar a casa em ordem para te preparar para o dia seguinte. É um recovery, é uma recuperação. Enquanto digerir coisas pesadas é um esforço, é um trabalho. Uma coisa contradiz a outra, uma coisa contrapõe a outra e fica brigando. Então, olhar também a quantidade e o que você comeu e o horário que você parou para comer alguma coisa é fundamental. Então, vamos voltar. O que é o ideal em termos de alimentação? Que seja algo de fácil digestão, não seja uma quantidade exagerada e seja pelo menos aí umas 2 horas antes de você dormir também. Então, terminou de jantar, é a hora que você vai parar e abaixar as luzes, vai tomar um banho, vai se preparar para ir para a cama. Percebe o que eu falei da Scania, de ir freando a Scania? Uma outra questão que interfere demais no teu sono é o consumo de cafeína. A cafeína, ela interfere, impacta bastante no nosso sono porque ela concorre com os nossos receptores de
adenosina. A adenosina ela vai sinalizar, assim como a melatonina, tá? Quanto mais liberação de melatonina, mais induz ao sono. Quanto mais acúmulo de adenosina, porque a adenosina ela é resultante das nossas tarefas do dia a dia, tanto tarefas cognitivas quanto tarefas de esforço físico. Então, físico e mental, tem como um subproduto, vamos dizer assim, a liberação de adenosina. Quanto mais acumula adenosina, mais é uma pressão do sono, mais faz a pressão para colocar a gente em estado de sono. A cafeína, ela entra nesse cenário vamos concorrendo com os receptores de adenosina. Então ela entra ali e ela mimetiza meio que a adenosina, ela não deixa a adenosina ficar sinalizando o cansaço, sinalizando que a gente já está precisando parar, dar como encerrado as tarefas do dia e ir para o sono, tá? E o que acontece com o tempo de duração da adenosina, a meia-vida que a gente chama? Uma xícara de café tem 80 microgramas de cafeína. 80 microgramas de cafeína, após 6 horas, ainda tem 40 microgramas fazendo efeito no seu organismo, porque a meia-vida da cafeína é de 6 horas. Se você está falando que você vai deitar, lembra que a gente está até agora tentando frear a Scania e chegar de boa, tranquilo e calmo na hora de dormir, deitar gostoso e ter uma noite tranquila e reparadora. É isso que é esse protocolo que a gente está criando aqui, é esse esquema que a gente está criando aqui. Se você chega com muita cafeína prejudicando a sinalização da adenosina, o que vai acontecer? Você vai deitar na cama e vai estar com aquela sensação de muito alerta. Você vai estar com aquela sensação de que ainda não está com sono, de que ainda não precisa descansar, porque a cafeína está fazendo com que haja esse conflito aí de informação para o seu cérebro, de sinalização no seu cérebro da adenosina que muito provavelmente você já acumulou o suficiente durante todo o seu dia. Para que isso não aconteça, o indicado é que pare o consumo de cafeína por volta das 3 horas da tarde. Não deixe passar muito desse horário e, obviamente, não beber baldes e baldes, aquela pequena xícara de café. Não se entupir de café também vai ser importante. Outra coisa que a gente teve que dar uma segurada, se a gente não quer ir para a cama estimulado, a gente não quer ir para a cama super alerta, não fazer coisas muito estimulantes antes. Então, parar para estudar para uma prova muito difícil, que um conteúdo que exige muito do teu cognitivo, exige muito da sua atenção. Ficar jogando jogos que são absurdamente motivantes, estimulantes, tudo isso te leva para um lugar oposto ao de entrar e induzir ao sono. Legal? E eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar a respeito do horário de acordar, voltando um pouquinho na questão de ciclo circadiano, uma das coisas muito importantes para te ajudar a acordar bem é assim que você acorda, não naquele dia pontualmente, não vai te ajudar naquele dia, vai te ajudar nos dias seguintes. Assim que você acordar, se expor à luz natural. É muito diferente o quanto de luz é uma unidade de medida para entender a intensidade da luz, tá? Tem até inclusive aplicativos que você consegue medir isso. Vou pôr aqui na tela para vocês o videozinho do aplicativo, ó, dá uma olhada. Tem esse aplicativo, você consegue olhar quanto que está tendo de luminosidade. É muito legal comparar o ambiente interno com o ambiente externo para você perceber que mesmo dias nublados, a intensidade da luz natural é muito maior do que da luz artificial. Então, acordou, já se expõe à luz natural. Se conseguir, nesse primeiro momento, toma um café da manhã na sacada, toma um café da manhã o mais perto possível de uma janela, ou se não, seu hábito assim que levanta não é de tomar café, de meditar, mesmo de olhos fechados, medite perto de uma fonte de luz natural, leia um livro perto da fonte de luz natural, se expõe aí, ou saia para dar uma caminhada, acordou, trocou de roupa, a primeira coisa que você faz é sair, dar uma caminhada, isso vai ser sensacional para startar no seu cérebro, para informar o seu cérebro que o dia começou. E a partir do momento que ele entende o horário que o dia começou, ele começa a regular também o horário que o dia vai acabar. Esse é o grande barato. E se isso se repete dia após dia,
vai chegar um determinado momento que você não vai precisar de despertador para acordar. Se você tem regularidade no seu horário de dormir, no seu horário de acordar, esse intervalo está sendo um intervalo saudável, que eu estou dizendo aí para um adulto, que gira em torno de 7, 8 horas, se esse intervalo ele é fixo e saudável, você não vai mais precisar de despertador para acordar, vai dar aquele horário, você vai acordar super numa boa, e isso é ótimo, porque não corre o risco de te tirar do meio do sono profundo, que é uma péssima ideia. Para entender um pouquinho mais sobre as fases do sono, dá uma olhada no vídeo que eu já vou vincular aqui na sequência, que é a importância do sono, por que ele é um hábito essencial. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio até o final. Abraços e até o próximo Hábitos Essenciais.